Gente, nós vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Esse dia acontece amanhã, uma data que foi criada para incrementar a participação das mulheres na ciência, para chamar a atenção para a questão da desigualdade de gênero na ciência. Eu converso sobre o assunto com a professora Gabriela Ferreira. Ela é professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina e é também a coordenadora do projeto de extensão Meninas na Ciência. Professora Gabriela, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, compartilhar e falar sobre esse tema tão importante. Importante que traz, inclusive, a questão da pandemia no tema desse ano, dessa comemoração de 2022. A pandemia parece que aumentou a desigualdade das mulheres na ciência? Isso. Então, o surto da pandemia, de Covid-19 tem demonstrado claramente o papel fundamental que as mulheres pesquisadoras em diferentes estágios, elas estão atuando na luta contra a Covid. Desde o avanço do conhecimento sobre o vírus, até o desenvolvimento de técnicas de teste, finalmente, da vacina contra esse vírus. A exemplo, a gente tem as pesquisadoras Esther Cerdeira, Sabino, Jaqueline Góes, Nízia Verônica, e também pessoas que trabalham na divulgação sobre o assunto, como a Natália Pasternak. Ao mesmo tempo, a pandemia também tem gerado um impacto negativo significativo para nós, mulheres cientistas, em particular as que se encontram em estágios que são mais iniciais da carreira, porque a pandemia ampliou essas desigualdades e disparidades de gênero no sistema científico. Além disso, a gente sabe também que as condições de produção das mulheres pesquisadoras durante a pandemia com relação à submissão e publicação de artigos, elas diminuíram, Porque dentre as causas ou as justificativas para isso, a gente pode mencionar o fechamento das escolas, a sobrecarga muitas vezes das mulheres com as atividades domésticas e o fato das mulheres também acabarem assumindo muitas vezes a missão de cuidados, com as famílias, com os colegas, amigos que ficaram doentes nessa época, Este cenário também aumentou a criação de iniciativas de rede de pesquisadoras mulheres. Então, a gente teve essa divulgação a partir de 2020, tanto com o objetivo de apoiar as próprias cientistas entre si, quanto a própria população de mulheres. Então, e não é mera coincidência, como você comentou, que esse ano, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, que é comemorado desde 2015, no dia 11 de fevereiro, amanhã, neste ano está propondo como tema a questão de mulheres cientistas na linha de frente da luta contra a Covid-19. Mas a gente tem um dado positivo, não sei se eu posso dizer um dado para comemorar, mas eu estava vendo os números, entre estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, na área da ciência, metade são mulheres, metade mulheres. E tem um dado que me chamou muita atenção também, que as estudantes já ocupam mais vagas entre bolsistas e em defesas de mestrado e doutorado. Dá para dizer que é um dado positivo? Dá para comemorar? Dá para comemorar. A gente tem na UFSC, as mulheres compõem a maioria das professoras da educação básica, cerca de 74%, e cerca de 42% entre os professores do ensino superior, as mulheres. Mas, no geral, considerando todas as áreas, o número de orientadoras de iniciação científica, teses, dissertações, ele ainda é um pouco menor que quando comparado aos homens. Mas, entre as estudantes de graduação e pós-graduação, a gente tem a composição de metade do corpo discente por mulheres e, recentemente, a gente consegue perceber um avanço e um desejo dessas mulheres em participarem cada vez mais cedo de projetos de iniciação científica, então ocupam um número um pouquinho maior de vagas que mulheres do que os homens, e também como bolsistas de doutorado e alunas estudantes de mestrado e doutorado. Claro que há diferenças mais marcadas entre diferentes áreas de conhecimento que são específicas, Então, a gente tem as áreas da saúde, áreas em que tem uma procura maior pelas mulheres, tanto na questão da carreira quanto na questão dos estudos, mas ainda a gente consegue perceber que há um desejo dessas meninas, desde a educação básica, em buscar participar desses projetos de pesquisa, e por isso que são tão importantes ações, investimento em projetos de extensão, pesquisa, ensino, no âmbito da universidade e também pelas agências de fomento,
em projetos que possibilitem, viabilizem a entrada dessas meninas nas carreiras científicas. O que prevê a Agenda 2030, que foi lançada também com a iniciativa de criar esse Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência? Então, a Agenda 2030, ela surgiu dessa reunião, né, que eu comentei lá em 2015 da Assembleia das Nações Unidas, e uma das metas, um dos objetivos da agenda é a igualdade de gênero, né? Isso porque, acho que é o quinto objetivo, isso porque as mulheres foram e ainda são frequentemente reconhecidas como colaboradoras de projetos científicos, mas raramente como protagonistas. A história da ciência está aí, a gente estuda muito ela e mostra que muitas vezes as mulheres tiveram seus prêmios, eu vou colocar entre aspas, né, roubados. As contribuições elas não foram reconhecidas ou dados os devidos créditos a algumas mulheres. Por exemplo, a gente tem o Prêmio Nobel, que ele já premiou, laureou 609 vezes, uma cerca de 947 pessoas, sendo que apenas 58 vezes foram premiadas mulheres, sendo que a gente tem como exemplo, né, Marie Curie recebeu esse prêmio 2 vezes. E não é por uma questão de sorte, uma questão de genialidade da Marie Curie, mas tem todo um contexto que a gente tem que analisar a época dessas mulheres, né? Outras pessoas como Jocelyn Burnell, Rosalind Franklin e Sig Meitner, por exemplo, tiveram suas contribuições arrancadas, né? Elas não tiveram seus reconhecimentos. A Jocelyn Burnell, por exemplo, ela ainda é viva, enfim, faz pesquisa na área de gênero e igualdade de gênero. E a gente percebe, por exemplo, que nesses prêmios, uma coisa que quando as mulheres são laureadas, algo que elas sempre mencionam, é da importância do desenvolvimento de projetos nessas áreas para as mulheres, né, incentivando as meninas a trabalharem desde cedo, a trabalharem no sentido de buscarem se inserir na comunidade científica e nas atividades científicas desde cedo. E por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto, né, Gabriela? Por isso que você está aqui e eu queria encerrar a nossa entrevista te perguntando sobre o evento comemorativo que vocês estão organizando para o dia 16 de fevereiro. O que vai acontecer? Quem é que pode participar? Qual é o convite? Então, a UFSC ela também está sintonizada nas iniciativas mundiais, né? Esse evento, esse Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência, ele é comemorado mundialmente. Então, a gente tem basicamente uma programação que está sendo organizada no Departamento de Física por algumas professoras, que é o Global Woman Breakfast, com o objetivo de celebrar as conquistas das mulheres na ciência. Então, tem uma programação com a professora Rita de Cássia dos Anjos, da UFPR, que já foi premiada da L'Oréal Unesco em 2020, e um flash talk aberto a perguntas ao público pelas professoras Regina de Fátima Moreira, Lucila Maria de Souza Ramos e Cristiane Fernandes Horn, que são professoras que tiveram, em 2021, elas receberam o prêmio Mulheres na Ciência da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC, que uma ação que a Pró-Reitoria, a Propesc da UFSC, tem realizado desde o ano passado, a fim de valorizar a contribuição das mulheres dentro da universidade. Esse evento ele vai acontecer no dia 16 de fevereiro, das 8h30 às 12h, de forma virtual e gratuita, com emissão de certificado. Todo mundo que estiver interessado, né, mulheres, homens, meninas, podem se inscrever no site do Departamento de Química da UFSC. A Associação de Professores da UFSC também, da qual eu faço parte como diretora, junto com o Grupo de Trabalho de Diversidades, está organizando vídeos em comemoração a essa data, cards com dados do contexto geral que serão lançados nas redes sociais da Associação de Professores e abordando essas iniciativas que a universidade tem realizado. Acho que é bem importante a gente divulgar esses eventos, a gente investir nesses eventos, investir em ações que valorizem, que incentivem e tornem a ciência mais representativa. Muito, com certeza, super importante. A gente fala tanto da ciência, a gente agradece tanto a ciência, principalmente nesse momento aí de combate à pandemia. Com certeza a gente tem que abrir espaço para falar sobre esse assunto. Gabriela, parabéns pela data, parabéns pelas iniciativas, pelo projeto aí de extensão que você comanda. Conta sempre com a gente aqui, tá? Um ótimo dia para você, obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Márcia. Até. Até. Tá aí, gente, QR Code na tela. Quer rever esse bate-papo aqui? Aponta a câmera do celular para o QR Code, que vai direto para as entrevistas que a gente faz todo dia aqui, sempre pensando em você.
Estou indo para o intervalo, vou pedir